Que fim levou na Band News FM com Carlos Briggs. Que fim levou? Ontem eu disse a vocês, adiamos de ontem para hoje, o que fim levou, sempre às quartas-feiras, hoje excepcionalmente será às quintas, para que o Carlos Briggs atualize a nossa memória em relação àquela tragédia terrível, a morte da menina Joana Marcenal Marins, de 5 aninhos. Linda, Joana, linda. Um caso escabroso, horroroso. Ele vai comentar com a gente. E esse caso, eu vou dar um breve resumo, ô Briggs. Em julho de 2010, a Joana passou alguns dias com o pai e com a madrasta. O pai era separado da mãe da Joana. E ela foi levada, nesse período, ao hospital Rio Mar, na Zona Oeste. Ela estava apresentando queimaduras, hematomas pelo corpo. Lá nesse hospital foi atendida, imaginem só, por um falso médico. Teve convulsões e foi transferida para o hospital Amui, em Botafogo. Amiú. Não é da Amil, não. É Amiú. Eu não sei porque que alguém bota um nome num hospital de Amiú, num país que tem um plano de saúde conhecido chamado Amil. Só pode ser para confusão. Então, enfim, o hospital Amiú, em Botafogo, onde ela veio a morrer 26 dias depois. A mãe dela denunciou que ela tinha morrido vítima de maus tratos e iniciou uma cruzada para provar isso. Resumo da ópera, até com testemunho de empregadas, de uma empregada que trabalhou com o pai da menina e com a madrasta, diz que eles amarravam. Como é que eles amarravam a menina, deixavam ela tinha coitadinha, ela teve convulsões e tal, então eles que amarravam a menina, deixavam a menina suja com fezes, com urina. Ela teve herpes, meningite herpética. Ela estava com as partezinhas íntimas totalmente destroçadas. Uma coisa de uma maldade, de uma violência, de uma crueldade contra um bichinho, uma criança e tal. Enfim, a comoção em torno do caso foi grande, mas aí a gente começou a acompanhar o desdobramento legal disso aí. E é disso que o Briggs vai falar, para a gente ver que país maluco que a gente vive. Um crime como esse, vamos ver no que deu? Fala, Briggs. Bom dia, Bachar, bom dia, Rodolfo, Mariana e ouvintes. O Bachar é uma sucessão de erros, de problemas, né? Além da questão do maltrato da menina, dos maus tratos da menina, que combinou 26 dias, que ela ficou em coma, morte cerebral, também teve a questão dela ter sido atendida primeiro no Hospital Rio Mar por um falso médico, o Alexandro, que inclusive também está indiciado, e pela médica responsável pela pediatria, Sarita, que teria inclusive contratado esse médico, que também foi indiciada. Só falando um pouquinho dos personagens envolvidos nessa grande tragédia, o Alexandro da Cunha Souza, que é o falso médico que atendeu a criança no hospital da Zona Oeste do Rio, ele foi indiciado por falsidade ideológica. Já a médica responsável que contratou o Alexandre, responsável pela pediatria, a Sarita Fernandes Pereira, ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quer dizer, quando se assume o risco em matar. Falando agora... Os dois estão soltos. Todo mundo está solto. Isso que eu vou atualizar. Está todo mundo solto, na verdade. Todo mundo com força de habeas corpus. Tanto o Alexandre como a Sarita. A Sarita, inclusive, não trabalha mais no Hospital Rio Mar. Eu liguei para lá, perguntei se ela trabalhava mais. Não, ela não trabalha. Inclusive, o Hospital Rio Mar não tem mais setor de pediatria. Coincidência ou não, depois do que aconteceu, não funciona mais pediatria naquele hospital. O Alexandre, ele voltou a fazer faculdade. Está cursando faculdade Grande Rio, de medicina. Tá? Voltou a fazer? Não, foi fazer, né? Na verdade foi fazer. Ele era estudante, né? Ele estava em início de curso e está por força de habeas corpus. Não é que ele era falso médico, no sentido assim de que ele era um serralheiro e estava cuidando. Ele era estudante de medicina, inabilitado, né, para aquela atividade, e atuou como se fosse médico. Inclusive deu alta para a menina com ela desmaiada, inconsciente, deu alta para a Joana. Bom, além disso, Bachar, Rodolfo, Vintes, a gente tem também a Vanessa Maia Furtado, que quem é? É a madrasta. É a madrasta da Joana. Ela foi indiciada por homicídio qualificado por meio cruel.
e o André Marins, ele, o pai, ele aguarda em liberdade, mas ele também foi imputado a ele o mesmo crime, qualificado por meio cruel, homicídio qualificado por meio cruel. Então vejamos o seguinte, quer dizer, vamos lá. O falso médico, o estudante que se passou por médico, está respondendo por que crime? Ele responde por falsidade ideológica. Ok, falsidade ideológica. É crime de imputação menor, do ponto de vista penal. A médica que o contratou? Homicídio com dolo eventual, assumiu o risco pela morte. Homicídio com dolo eventual também é de peso punitivo, de prisão e tal, de menor gravidade, menor. A legislação prevê penas pequenas, acho que nem vai para a cadeia, mesmo que condenado. Depois nós temos a madrasta e o pai. Estão indiciados como homicídio qualificado por meio cruel, que é a tortura e a consequência da tortura, que é do meio cruel. A condenação prevê pena pesada, com as agravantes, criança, né, indefesa, etc. e tal, é pena pesada. Pois bem, se você tem um caso como esse, com esse indiciamento, notem que a menina morreu em agosto de 2010. Nós vamos agora para abril de 2013. Temos 2 anos e meio. Pois bem, qual é a situação do julgamento, do processo hoje em relação ao pai e à madrasta indiciados por homicídio qualificado? O nome que se dá, o nome técnico, é nova decisão de pronúncia. O que é isso, nova decisão de pronúncia? Na verdade, é uma mera formalização para poder incluir os nomes dos réus na condição deles irem a júri popular. Porque um detalhe, Boixá, que eu queria chamar a atenção, durante o processo, a promotora Carmen Elisa, ela chegou a desqualificar o crime, passando de homicídio qualificado por meio cruel para crime de tortura. Teve as alegações dela ao analisar o inquérito, e tinha desqualificado o crime. Só que essa desqualificação foi negada pelo juiz Murilo Killing, que é o responsável. A promotora do caso pediu a desqualificação do crime. Pediu a desqualificação do crime. Ela queria que o crime fosse classificado por algo menos grave. Porque, a grosso modo, fazendo uma comparação grosseira, seria mais ou menos como se imputasse a eles o crime de apenas. Eles torturaram ela e a morte foi uma consequência. E, na verdade, conversando inclusive com o defensor público, ele me explicou isso, que o crime por meio cruel significa torturou e a consequência disso até matar. Então, quer dizer, a promotora pediu uma classificação menos grave, com pena pior para eles. Desqualificou o crime. Estranho, né? Uma promotora pediu uma punição menor do que o próprio juiz está. Bom, e aí? Aí não aceitaram o argumento da promotora, eles continuam indiciados ou qualificados como réus de um crime, qual é a classificação? De homicídio qualificado por meio cruel. Mas já teve audiência? Não, como é que está? Não tem data para audiência ainda, porque está nessa fase de uma formalização de colocar o nome dos réus na condição deles irem a júri popular. Porque se esse crime fosse desqualificado, como havia entendido, analisado a promotora Carmen Elisa, eles não iriam a júri popular. Eles iriam ser julgados na vara criminal. E com a mudança, o juiz entrando, não vamos mudar não, vamos manter qualificado por meio cruel. Aí eles vão a júri popular. Então a ação está nessa fase de colocação dos nomes deles para que eles sejam e vá para a júri popular. Isso aí a gente está falando de quase 3 anos, né, Bosch? É tudo muito lento, E pesam sobre o pai da Joana Marcenal suspeitas de que ele venha sendo favorecido por sua condição de funcionário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Inclusive em várias de execução penal, enfim, há um espírito de corpo que estaria favorecendo este servidor do setor de justiça no andamento desse processo em torno desse crime escabroso que chocou a opinião pública, que traumatizou as pessoas, porque eu vou te contar, é de uma crueldade o que fizeram com essa menina. O relato da empregada, do pai dela e da madrasta, de como eles tratavam a menina, era é um negócio assim, dá vontade de pôr no pescoço do cara. É uma coisa nojenta. E aí, 2 anos e meio depois de um crime desses, nem julgados eles foram. Digam para mim
se esse país pode ser levado a sério. Né? O Carlos Briggs sempre com a memória de acontecimentos, de ocorrências. Não, Bechá, peraí, a gente pegou a palavra da Cristiane. A gente tem só uma palavra da Cristiane. Da mãe da Joana. Vai falar um pouquinho, inclusive tentar projetar alguma coisa para o futuro. Tá Cristiane Marcenal Marins, vamos lá. Eu quero muito que ela saiba que eu estava lá o tempo inteiro que ela ficou lá. Ela estava em morte cerebral clínica, ela nunca deu um sinal clínico de vida. Eu não conseguia estabelecer um contato com ela para dizer assim, filha, eu cheguei. Eu quero viver o luto da minha filha. Já tem 3 anos, eu não consegui ter luto. Eu quero poder um dia sentar e chorar os 26 dias que eu fiquei lá. E lembrar de tudo que eu vivi com ela. E repensar, assim, não é nem aonde eu errei, mas as coisas que eu podia ter mudado e que eu não mudei. Ou as coisas que eu fiz para ela e que alegraram muito a vida dela. Para mim agora o futuro é o seguinte: fazer os meus filhos felizes. Eu preciso arrumar uma condição na vida de fazer os meus filhos felizes, apesar da tragédia com a qual eles têm que lidar. Ela tem outros 2 filhos, né, Briggs? Ela tem 2 filhos, o João Ricardo e a Catarina. Deixa eu dizer aqui, o Cristiane, é inevitável que a gente carregue um sentimento assim, não é de culpa, né, mas é essa pergunta que não vai ter resposta nunca, né? O que eu podia ter feito, por que eu não, por exemplo, esses dias a Valentina me perturbou, eu dei-lhe lá um sossega-leão lá, pimba, e aí ela viajou à noite com a mãe Catarina, com a Perusca e a Catarina, para essa semana de férias. Eu estou me remoendo de remorso, porque, sabe aquela coisa que você faz Cacilda, não era para ter feito desse jeito, não é uma criança, você faz e tal. Mas eu vou dizer para você o seguinte, Cristiana, Cristiane, pai, mãe, quando a mola da relação é o amor, né? Porque às vezes não é, às vezes são pais, nós estamos lidando no caso da tua filha com esse tipo de episódio, que se despem da condição, não é nem paterna ou materna, da condição humana, e são capazes de perpetrar as maiores barbaridades com uma criança, né? Mas quando nós fazemos o que fazemos como pais ou mães, uma dura, uma bronca, uma palmada, um castigo e tal, ou às vezes estamos ali na luta, no trabalho, no dia a dia, e a criança te demanda uma coisa, você diz, não vou, peraí, agora não, deixa papai, deixa mamãe, agora, ai, por favor, para com isso. Se alguma coisa eventualmente acontece e faz com que a gente olhe para trás e veja esses momentos, e veja essas reações, e veja esses erros até, é natural que a gente fique se cobrando de uma forma impagável por essas coisas que fizemos nesses contextos, nesses momentos, nessas situações. Mas eu queria te dizer, Cristiane, como pai, e pai de 6 filhos, que essa é uma autocobrança inevitável, mas injusta com a gente mesmo, entendeu? Quer dizer, nós nos cobramos dessa forma diante de uma perda tão terrível como a que você passou e está vivendo, mas eu queria te dizer para você não fazer isso com você. Não fazer. Olha, o amor que você sempre teve por tua filha, independentemente daquele momento que você podia ter ficado um pouco mais e não ficou, independente de você ter dito, pois se eu não tivesse deixado ela com o pai, se eu tivesse brigado mais, e se eu tivesse fugido com ela estaria viva e tal. Embora todos esses pensamentos possam passar pela tua cabeça, certamente passam pela tua cabeça, veja o que passa pelo teu coração, e o que passa pelo teu coração está claro para todo mundo. São sentimentos de uma mãe que amava a filha, que tratava a filha como uma princesa, e que chora até hoje a perda que sofreu. Você não deve se colocar como alguém que, se tivesse feito alguma outra coisa naquela hora, naquele dia e tal, e se cobrar e se punir por isso, porque não é assim que a vida faz, não é assim que o destino caminha, e não é isso que vai te consolar, nem te colocar em condições de
de tocar para frente a tua vida, como tua filha quereria, sem dúvida, que você fizesse, porque também te amava e amava os irmãos. Então eu só estou me permitindo aqui, ousadamente, abusadamente, te mandar essa mensagem de pai e um abraço também solidário, carinhoso, para que você respire, para que você olhe para frente, para que você traga a memória da Joana sempre pelo que ela te traz e te evoca de bom, de bonito, de alegre, de leve, de inocente, né? E que o sofrimento dela e a perda prematura, tão prematura dessa menininha, essa pequena criança, dessa joia, possa ser beneficiada pelo único consolo que de fato funciona nessas coisas, que é o tempo. Não é nem um consolo, é um atenuante. Deixa o tempo funcionar e te consolar um pouco, minha cara Cristiane. Não se sinta absolutamente responsável ou culpada pelas coisas que você fez, porque você sempre amou sua filha. Mesmo que você tenha errado aqui e ali, uma palmada, uma desatenção, não fui no parque no dia que ela me pediu uma boneca e eu não dei, nada disso deve justificar que você faça essa memória tão punitiva em relação a ela. Pense no conjunto, lembre-se de o quanto vocês se amavam e o quanto ela te amava. Isso é notório. E isso é o grande trunfo e a grande lembrança que você deve guardar. Nós vamos ficar em cima desse assunto, Carlos Briggs, sempre com o que fim levou. Obrigado, Briggs, e agora nós vamos direto do que fim levou para o Sem Papas. Só uma informação, para não ignorar uma informação importante passada por um ouvinte, que o Briggs citou o caso da Sarita Fernandes, que era chefe do setor de pediatria lá do Rio Mar e que está indiciada nesse caso, nesse inquérito da Joana Marcenal, e que contratou o falso médico Alexandro. Um ouvinte ligou e disse o que, Mariana? Disse que ela está atendendo toda quinta-feira no Hospital Estadual Carlos Chagas. Marechal Hermes, é um hospital estadual. Realmente isso consta na própria escala de plantão aqui que a gente viu da Secretaria, mas ela não é condenada, né? Ela não está condenada nesse caso ainda, que obviamente é a explicação que provavelmente a Secretaria vai dar. Olha, ela está ainda está sendo réu num processo. Onde é que ela está? No Carlos Chagas e Marechal Hermes. Como é que chama ela? Sarita Fernandes. Olha, atenção, você que vai levar seu filho no Hospital Carlos Chagas, que é um hospital público, Marechal Hermes, se chegar lá tiver a doutora Sarita Fernandes de plantão, não estou dizendo que você não deva recorrer aos serviços dela, nem confiar nos diagnósticos que ela vai, mas pergunta se ela não está sendo assessorada por algum garoto despreparado para essa função. Redobre o seu cuidado no Carlos Chagas quando a doutora Sarita estiver de plantão, apenas por uma questão de proteção da sua própria família, de cautela. Ela deu motivos para que a gente diga isto que eu acabei de dizer. Obrigado, Briggs. Um abraço.